Vamos falar sobre licitações públicas à luz da Lei 14.133/2001, 2021. Olá, pessoas que acompanham o canal Márcia. Esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos sobre licitações, sobre pinceladas sobre licitações à luz da nova Lei de Licitações, a 14.133. Esse vídeo aqui é sobre a finalidade da Lei 14.133/2021. Vamos falar sobre transparência, eficiência, governança e controle. Então, vejamos. A Lei 14.133 de 2021, Lei Federal, tá? Ela é conhecida como a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Ela veio substituir, como eu falei no vídeo anterior, a Lei 8.666 e demais legislação correlata às licitações. Essa Lei 14.133, ela nasce com um propósito bem claro. E qual seria esse propósito? Qual seria essa finalidade? Transformar a forma como o Estado brasileiro contrata. E aqui a gente entende o Estado brasileiro no sentido amplo, tá? Os entes da federação, os órgãos da administração pública, quer seja ele federal, estadual, municipal, ou administração direta e indireta, tá? O que ela busca? Ela busca um equilíbrio, essa lei 14.133 de 2021, ela busca um equilíbrio entre transparência, eficiência, governança e controle na administração pública. Esses 4 eixos, transparência, eficiência, governança e controle, eles representam o DNA dessa lei 14.133 de 2021, que é a nova lei de licitações e que já está vigente no Brasil. Então, esses 4 eixos, transparência, eficiência, governança e controle, eles orientam o processo licitatório quanto à execução contratual. Então, vejamos, o que a gente pode falar sobre o eixo transparência da Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações. A transparência é um princípio, inclusive um princípio constitucional, tá? Da Constituição Federal do Brasil. Mas esse princípio, ele vem aqui para a Lei 14.133, é o princípio mais valorizado da nova lei. O que a gente pode dizer? Que apenas publicar editais, esse princípio da transparência aplicado às licitações públicas, à luz da nova lei de licitações, ele visa garantir que todo o processo seja visível, compreensível e fiscalizável pela sociedade. Tá? Então, é um princípio muito importante que foi inserido e que já veio das outras leis, mas que foi inserido como importantíssimo na nova Lei de Licitações, que é a Lei Federal 14.133 de 2021. Então, como a lei vai assegurar, como a lei visa, como vem assegurar, né, porque ela já está vigente, esse princípio da transparência nas licitações públicas, com a inserção de plataformas, do uso de plataformas eletrônicas, né, como o Plano Nacional de Contratações Públicas, também com a publicidade ativa, editais, contratos, aditivos e execuções disponíveis em meio digital, rastreabilidade. Cada etapa deixa registros acessíveis a órgãos de controles e à sociedade em geral. A gente pode citar como um exemplo prático da transparência e como a lei assegura essa transparência, citando, por exemplo, um cidadão, uma cidadã que antes precisava ir à prefeitura pedir uma cópia de um contrato. Agora, com o Plano Nacional de Contratações Públicas, ele pode acessar o documento online, ver aditivo e acompanhar o pagamento em tempo real, tá? Então, isso aí, ó, joinha, né? Beleza, transparência pública,
transparência, princípio da transparência, princípio constitucional da transparência aplicado às licitações públicas. Perfeito. Um outro eixo, que é o da eficiência, também é um princípio, o princípio da eficiência na administração pública, que foi trazido para a nova lei de licitações também. O que a gente pode falar sobre o princípio da eficiência? A eficiência, ela busca fazer, esse princípio tem como finalidade buscar fazer com menos recursos, sem abrir mão da qualidade, né, na administração pública. Ou seja, busca otimizar a qualidade com menos recursos, com a utilização de menos recursos na administração pública. É uma resposta ao velho modelo burocrático que muitas vezes priorizava apenas o cumprimento de etapas e não de resultados, tá? Então, agora a gente... Sim, aí, quais são os mecanismos de eficiência na nova lei de licitações, a 14.133 de 2021? Planejamento prévio robusto, robustez no planejamento, estudo técnico preliminar, análise de riscos antes de lançar o edital. Perfeito. Critérios de julgamentos mais flexíveis, é outro mecanismo de eficiência na nova lei. Assim, além do menor preço, é possível adotar maior retorno econômico, melhor técnica e preço, né, nas contratações públicas. Ferramentas digitais também é outro mecanismo de eficiência na nova lei de licitações e contratações públicas. Pregão eletrônico, atas digitais e comunicações eletrônicas. Exemplo prático: se um hospital precisa contratar manutenção de equipamentos médicos, de equipamentos hospitalares no caso, né? Aquela gestão, ela pode escolher a proposta que ofereça maior retorno econômico, ou seja, menor custo de manutenção ao longo do tempo, em vez de simplesmente a mais barata no momento da contratação. Muita gente acredita que a licitação ela busca sempre o menor preço. Não necessariamente. Mesmo na legislação antiga, a licitação pública ela tem sempre que visar a proposta mais vantajosa, não necessariamente o melhor ou menor preço, né? Mas aqui na Lei Federal 14.133 de 2021, isso fica bem mais evidenciado. Um outro eixo da nova lei de licitações, do DNA da nova lei de licitações, né, é a governança. Governança, no contexto das licitações e contratações públicas, significa que a gestão tem que ser estratégica, responsável e orientada a resultados. Essa administração, essa gestão, ela tem que ter papéis bem definidos e foco na integridade. Perfeito. E como essa nova lei de licitações visa fortalecer a governança? Ela traz matriz de riscos, gestor e fiscal de contrato, já existia já existe, né, na administração pública, mas agora ela traz de forma explícita essa nova lei de licitações. Plano de contratações anuais e reforço ao compliance. Então, o que vem ser essa matriz de risco? Distribuir responsabilidades entre contratante e contratado. Perfeito. Como é que vem ser esse gestor fiscal de contrato? Figuras, a nova lei de licitações traz como figuras obrigatórias para monitorar a execução. Tá? Quem está acostumado com a administração pública sabe quais são os papéis do gestor e do fiscal de contrato.
O plano de contratação anual, planos de contratações anuais, eles antecipam necessidades e evitam imprevistos, né, ou improvisos. Então, a gestão ela está ali por 4 anos, então tem que haver o plano de contratações, que é para evitar, por exemplo, que falte merenda na escola porque não foi prevista a licitação logo como prioridade no início do ano, né? Então, é um exemplo para quem serve esse plano de contratações anuais. Reforço ao compliance. Ele seria um estímulo a programas de integridade nas empresas, tá? Essa governança ela vem como um eixo também fortalecedor da governança da gestão como um todo, tá? O controle, um outro eixo é o controle, tá? Controle é uma função de acompanhar, fiscalizar e corrigir, o que vem ser controle, né, na administração pública. O controle ele visa acompanhar, fiscalizar e corrigir rumos para evitar fraudes, ineficiências e prejuízos ao erário. Isso também está ligado à governança e compliance, tá? A nova lei fortalece tanto o controle interno, que é aquele que tem a figura do controlador interno, do auditor interno ali no controle interno, e que essas figuras elas visam, esses agentes visam justamente fiscalizar e para corrigir os rumos, para evitar fraudes, para evitar ineficiência na administração pública, para evitar principalmente prejuízo ao erário. E eu costumo dizer que o controle também, se bem feito, ele evita prejuízo na vida pessoal dos gestores, porque a gente sabe que administrações passam, né, gestões passam, são de 4 em 4 anos, mas se não houver compliance, não houver governança, compliance, controle interno, tá? Pode haver respingos, prejuízos na vida dos gestores que passaram por aquelas cadeiras apenas 4 anos, mas que podem ficar com prejuízo para o resto da vida, por conta de má controle, né? Por conta de não haver governança, não haver compliance, não haver controle interno, não haver gestão baseada, né, nos princípios da administração pública. Então, quais são os instrumentos de controle previstos na lei? Auditorias e relatórios obrigatórios durante a execução do contrato, responsabilização dos agentes públicos e privados por atos ilícitos, integração com órgãos de controle via plataformas digitais. Aqui a gente trata, essa integração seria com órgãos de controle externo, tá? Tribunais de contas, Ministério Público, entre outros órgãos de controle. A Câmara também é um órgão o Legislativo os legislativos são órgãos de controle externo também. Então, essa integração aqui, ela visa também, ela pode ser via plataformas digitais. O foco no resultado e não apenas no processo. Exemplo prático de controle, como eixo aqui nas licitações e contratações públicas à luz da nova lei de licitações. Uma obra pública, por exemplo, que atrasa, toda obra pública tem o fiscal de contrato, né? Então, aquele fiscal de contrato, ele deve registrar o motivo. Por que aquela obra pública atrasou? Ele tem que adotar providências e comunicar aos órgãos de controle. E se ficar comprovada alguma falha da empresa, podem ser aplicadas sanções como multa, impedimento de licitar ou até declaração de idoneidade. Inclusive, aqui no canal, eu comecei a fazer um vídeo sobre sanções, com relação ao banco de sanções, tá?
que tem um vídeo aqui, banco de sanções, eu ainda vou fazer a continuidade dele. Eu só fiz um resumido, né? Mas o banco de sanções lá, o sistema banco de sanções, ele está relacionado, que é do governo federal, ele está relacionado a esse exemplo bem aqui, tá? E também a esse eixo, o eixo do controle, tá? Nas licitações públicas. Então, como é que a gente integra esses 4 pilares, esses 4 eixos do DNA da nova lei de licitações? Quais são os 4 eixos? Vamos recapitular: transparência, eficiência, governança, controle. Esses 4 eixos, eles jamais vão funcionar de forma isolada, tá? Eles são entrelaçados. Um não funciona sem o outro. Pelo menos não funciona plenamente sem o outro. Então, a transparência permite que a sociedade e os órgãos de controle acompanhem as contratações. A eficiência, ela garante que os recursos sejam bem aplicados. A governança, ela organiza a gestão e reduz riscos. O controle assegura correções e responsabilizações quando se fazem necessário. Agora, vejamos, imaginem um carro representando a administração pública. Vamos fazer uma analogia aqui bem didática. A transparência é o painel de vidro. A transparência no carro, ele permite ver o caminho. A eficiência seria o motor que faz o carro andar com menos combustível. A governança é o volante que orienta a direção correta. E o controle é o freio, né? O controle seria o freio, que evita acidentes e corrige desvios. Perfeito. O que a gente pode tirar dessas breves considerações sobre a finalidade da nova lei de licitação, que é a 14.133 de 2021, e seus eixos, né, basilares, seus eixos e os eixos do seu DNA, do DNA dessa nova lei de licitações. Então, essa nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, não é apenas uma lei de licitações. Ela é um marco de modernização. A gente pode entender ela como um marco de modernização da gestão pública no tocante a licitações e contratações. Só que vocês podem perceber por esses eixos basilares que essa nova lei de licitação, ela não só orienta licitações e contratações públicas, como ela orienta uma conduta, né, da administração pública como um todo. Ela orienta até determinado ponto. Aliás, ela orienta do começo, percebam que ela orienta do começo ao fim, porque embora acabe a lei de licitações aqui, acabe a contratação, acabe o procedimento licitatório e o contrato que visa a contratação, quando começa a execução do contrato, a lei continua tratando da execução do contrato, que parte para a contabilidade pública. Tá? Aqui a gente começa, tá, a fazer o entrelaçamento da licitação pública com a contabilidade pública. Então, entender os 4 pilares, transparência, eficiência, governança e controle, é fundamental para compreender o espírito da nova lei de licitações. Esses pilares, esses eixos, eles são norte que deve orientar cada decisão do gestor, servidores, fornecedores e órgãos de fiscalização. Então, aqui a gente percebe que a nova lei de licitação, com esses eixos, com esses pilares aqui, transparência, eficiência, governança e controle, vem nortear não só, como eu falei anteriormente, o procedimento licitatório, o processo licitatório, a licitação,
mas também toda a execução contratual, ou seja, do começo, quando se pensa em contratar, quando se tem a demanda, até quando finaliza o contrato, até o último pagamento, até o último lançamento da contabilidade pública. Então, esse foi o nosso segundo vídeo de uma série de pequenas pinceladas sobre a nova lei de licitações e contratos administrativos, que é a 1433. Se gostou, dá um like, dá um hype, dá um dislike, dá qualquer coisa, clica aí nos joinhas, tá? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e aguarde os próximos vídeos. Obrigada e até o próximo vídeo.